Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este canal onde tratamos dos mais variados assuntos com um viés na psicanálise, porém de uma maneira leve, descomplicada, sem muita teoria. O assunto de hoje é relacionado a pessoas que agem de maneira desonesta, agressivas, que faltam com a ética com relativa frequência e que não sentem nenhum constrangimento em ter tais atitudes, muito menos arrependimento. Bem, para que a gente possa falar sobre esse assunto, primeiro a gente precisa não confundir aqui ah, essas falhas de pessoas desonestas ou agressivas, antiéticas, não tem nada a ver com aqueles casos mais graves de pessoas que têm problemas psicóticos e outras doenças. Não, são aquelas pessoas no dia a dia que trabalham, são casadas, levam a vida normalmente, porém cometem falhas que para outras pessoas são chocantes, coisas que outras pessoas não teriam coragem de fazer. Por exemplo, dá só aqui rapidamente alguns exemplos. Que furtam, ah, às vezes quando tem a oportunidade, que driblam as leis, que de repente traem sem o menor constrangimento. Então, esses são alguns exemplos de pessoas que agem de maneira desonesta, antiética e até mesmo agressiva. Vamos tentar entender por que, que elas agem dessa forma, mas principalmente por que, que elas não sentem nenhum peso na consciência. Para tentar entender isso pelo olhar da psicanálise, precisamos conhecer, ainda que rapidamente, sem entrar em muitos detalhes, porque se trata de um assunto muito complexo, mas temos que falar rapidamente sobre a segunda tópica freudiana, especialmente sobre o superego. Ah, a segunda tópica freudiana divide o aparelho psíquico em três partes: o id, o ego e o superego. Eu não vou falar sobre os dois primeiros, mas é muito interessante, se você tiver curiosidade, pesquisar, porque ajuda a entender muito sobre as ações do ser humano. Nosso foco aqui, para não ficar um vídeo muito longo, é falar sobre o último, que é o superego. Uh, o superego, também chamado de supereu, ele age como se fosse um juiz dentro da gente, impondo leis, regras do que a gente pode ou que não pode fazer. Ele é formado pelos nossos princípios morais. Se nós descumprirmos aquelas leis, aquelas regras que o superego tem, imediatamente, só de pensar, a gente já se sente mal de ter pensado em fazer tal coisa. Mas quando a gente acaba eventualmente driblando o superego e cometendo uma falha dessas, o que acontece? Ele nos pune com um arrependimento e com um remorso. Vamos dar um exemplo bem simples. Você tem uma pessoa na sua família que você estima muito, uma mãe, o pai, o avô, e aí um dia numa discussão você acaba dizendo uma palavra muito dura para ela. Aí o que acontece? O superego, que é o teu juiz interno, ele vai ficar ali o tempo todo, porque nas leis dele você não poderia ter agido dessa forma. Mas como você agiu, ele vai ficar fazendo com que você sinta o tal peso na consciência, o tal remorso. Então, aí você vai evitar de cometer aquele ato normalmente. Em muitos casos, ele consegue brecar você mesmo antes de agir, porque ele fica ali como uma voz da consciência dizendo o que você pode e o que você não pode fazer. Agora, como se forma o nosso superego, o nosso juiz interno? Ele não surge assim do nada. Para uns ele é perfeito, para outros ele é falho. Não, ele começa a ser formado ainda na infância e também na adolescência. Quando nós presenciamos e também aprendemos dentro da nossa família os valores do que é certo e do que é errado. Só que aí tem um ponto muito importante. Não basta só aquilo que a gente ouve a mãe, o pai dizer, mas principalmente as atitudes que eles têm. Porque
Porque não adianta nada ter um pai que diz não, porque não pode beber, mas ele está lá todo final de semana bebendo. Não, porque não pode fazer uma determinada colar na prova, por exemplo, mas ele vira e mexe, faz um ato antiético ali, arruma um atestado falso, uma coisa desse tipo, assim. Então, as crianças e adolescentes, eles vão assimilando os valores dentro de casa, tanto pelo que eles ouvem, mas principalmente pelo que eles veem na prática. Então, se você tem uma família, criança tem uma família que repudia atos errados, que procura sempre agir de maneira ética, é quase que certo que essa criança, quando se tornar uma adulta, será uma pessoa com um superego muito bem elaborado, que não permitirá que ela cometa atos antiéticos, ou então atos de ofender, machucar alguém, porque ela sabe que aquilo é errado. Por outro lado, em uma família com maus costumes, sem regras, as chances de uma criança ou de um adolescente se tornar alguém com um ego, um superego frágil e cometer falhas diversas relacionadas ao caráter é muito maior. Não que seja certo, ok? Às vezes uma criança, mesmo crescendo num lar totalmente desestruturado, ela acaba recebendo, num determinado momento da vida dela, influências externas que podem fazer com que ela mude e não reproduza o modelo que ela viu dentro de casa. Isso serve tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Por isso que às vezes algumas crianças muito bem criadas acabam sendo influenciadas pelo lado ruim e têm atitudes que não foram por culpa dos pais. Um exemplo que eu posso dar aqui, bem simples, é uma criança que começa a ver que a mãe furta pequenas coisas quando vai à casa de um vizinho. Então ela pega ali um objeto, aí ela pega no supermercado, se ela tem a chance, ela também pega algo e sai sem pagar. O que que acontece com essa criança? Mesmo que ela ouça 500 vezes que pegar as coisas dos outros é errado, quando ela viu a mãe fazendo aquilo, para ela se torna correto. Então, na adolescência ou até mesmo na infância, ela já pode começar a cometer atos assim. E ela não vai se sentir mal de ter passado, vamos dizer, ter pegado algo na casa de uma tia, de um outro parente qualquer, porque a mãe, que é um porto seguro para ela, faz isso. Então, ela acabou reproduzindo aquele modelo. Ah, Outra coisa que é importante dizer é que não adianta ter pais que pregam uma coisa, mas fazem outras. Exemplo, o filho vê o pai subornando um guarda para não tomar uma multa no trânsito. Ou, como eu disse anteriormente, inventando uma desculpa para não ir trabalhar, arrumando um atestado falso, dando aqueles famosos jeitinhos em diversas situações da vida, né? Comprando um lugar na fila, tentando às vezes ficar com um troco que não, né, que estava errado, que ele deveria ter sido menor, mas acabou vindo a mais e a pessoa aceita, mesmo sabendo que aquele dinheiro não é dela. E depois esses pais querem bancar os moralistas, dizendo para o filho o que é certo e errado. Não, os filhos vão crescer com a ideia de que sempre que for possível burlar alguma coisa que está lá estabelecida, visando obter uma vantagem depois, que aquilo é o correto. E ela não vai sentir nenhum remorso, nenhum constrangimento de prejudicar a outros para conseguir aquilo que ela quer, para facilitar aquilo que ela quer. O, o ponto aí, para a gente resumir, é que as pessoas que tiveram uma família bem estruturada, na maioria das vezes têm um superego bem constituído. Já aquelas pessoas que não tiveram uma estrutura familiar adequada acabam
tendo um superego frágil e acabam não vendo nenhum problema em cometer atos de traição, em de repente falar mal do amigo, do colega de trabalho para o próprio chefe, de cometer, como eu falei, pequenos furtos. São só exemplos, não que todos vão fazer exatamente essas coisas. Mas tudo que for relacionado à ética, as pessoas apresentarão não todos os defeitos, mas alguns defeitos que são gravíssimos. Prejudicar um amigo no trabalho, mentir para o chefe, não respeitar leis básicas como as de trânsito ou outras até mais sérias, sonegar impostos, e elas nunca terão esse freio do superego para dizer, opa, aqui você está errado, tá? Para impedi-las de fazer. E também não vai ter o superego agindo para puni-las, dizendo, olha, você não devia ter feito isso, aquele peso da consciência que a gente falou no começo. Então, a gente chega à conclusão de que tudo está ligado ali ao começo, né, da vida. Se você tem valores bacanas, as chances de você crescer e se tornar uma pessoa boa para a sociedade são muito maiores. Claro, como eu já citei, que pode ocorrer de uma pessoa sofrer, além das influências do pai e da mãe, influências externas. Grupo de amigos, a escola, a religião, a, às vezes o contexto da época, do país em que a pessoa vive, da cultura, mas a influência maior vem sempre de casa, da família, ok? Agora, só para finalizar, é preciso não confundir, porque senão algumas pessoas vão achar que quanto mais rigorosos os pais forem, mais ali, sabe, castradores, que sempre impondo regras bem flexíveis, melhor será o superego e, consequentemente, melhor será essa pessoa. Aí está um erro também. Por quê? A, a questão do superego ser extremamente rígido, fruto de uma educação com muitas limitações, fará com que a criança se torne um adulto que se cobra demais, que não permite errar, que não se permite às vezes abrir uma exceção, não para fazer uma coisa grave, mas para fazer uma coisa que ela está com muita vontade, por exemplo, estou de dieta, então eu não posso tomar sorvete. Aí tem um domingo agradável e a pessoa fala, ai, que vontade de tomar um sorvete. Não, vem o superego e diz, você não pode porque você está de dieta e você não vai tomar e pronto. Aí a pessoa cresce cheia de limitações, cheia de frustrações e acaba não tendo satisfações na vida. O ideal é que tenhamos sim um superego que não seja permissivo, ou seja, que permita fazer um monte de coisas erradas, mas que também não seja extremamente rigoroso. Se você acredita que foi fruto de uma educação, seja ela muito rigorosa ou muito falha, em termos de não impor limites, saiba que há como melhorar. Há sim como passar por um processo de autoconhecimento, reaprender coisas novas, se reprogramar em relação a muitas maneiras de enxergar as coisas e poder aí ser uma pessoa mais, se for uma pessoa que tem falhas, uma pessoa que consiga se policiar melhor, e se for uma pessoa que realmente tem ali muitos impeditivos, que ela possa aprender a se dar um pouco de prazer, não ficar se cobrando tanto. A psicanálise ajuda muito nos dois casos, ok? Bem, ficamos por aqui. Eu sou psicanalista e professor universitário Marcelo Rio. Caso queira entrar em contato, abaixo do vídeo tem os nossos telefones, ok? Obrigado e até a próxima.